No dia 11 de novembro de 2010, em um dos bairros mais carentes da cidade do Cabo, moradores encontraram um carro abandonado com os vidros quebrados. Dentro do banco traseiro estava o corpo sem vida de uma jovem que havia viajado recentemente para a África do Sul com o marido para a lua de mel. O que inicialmente parecia um crime aleatório rapidamente se revelou algo muito mais complexo. Perguntas começaram a surgir. Por que eles estavam em uma área tão perigosa tarde da noite? Qual foi o papel do marido, Shrine Dwayne, nos eventos? E o que estava por trás das versões conflitantes de sua história? Esse foi o início de um dos casos mais intrigantes da década. Annie Dewani parecia estar à beira de uma vida perfeita. Em fevereiro de 2010, ela se mudou da Suécia para Londres para ficar mais perto de seu noivo, Shrine Dewani. Era um passo natural para um romance que havia começado apenas 6 meses antes. A apresentação deles foi organizada pela tia de Annie, que acreditava que Shrine era o parceiro ideal para sua sobrinha. Mas, por trás desse casal aparentemente perfeito, havia uma teia de circunstâncias muito mais intrincada do que qualquer um poderia imaginar. Shrine Dewani, um empresário de 30 anos de Bristol, não causou uma grande impressão em Annie durante o primeiro encontro, organizado por sua tia. O primeiro encontro foi comum, mas o segundo encontro foi transformador. Shrine a convidou para assistir ao musical O Rei Leão no West End, uma experiência que tocou Annie profundamente. A partir daí, o relacionamento deles cresceu, com Shrine fazendo de tudo para conquistá-la. Sua generosidade e atenção a encantaram, e Annie começou a passar cada vez mais tempo em Londres. Mas a história de Annie começou longe das movimentadas ruas de Londres. Seus pais, que haviam imigrado de Uganda, enfrentaram desafios significativos ao se estabelecerem em uma pequena cidade sueca chamada Mariestad. Annie e seus 2 irmãos nasceram e cresceram lá, vivenciando as dificuldades dos pais para construir uma vida melhor. O pai de Annie acabou estabelecendo um negócio de sucesso, proporcionando estabilidade e segurança para a família. Foi nesse ambiente que Annie cresceu, moldando seus sonhos e ambições. Aos 25 anos, Annie já havia construído uma carreira promissora, trabalhando no departamento de marketing da Ericsson. Apesar de seu sucesso profissional, ela se via cada vez mais preocupada com o futuro. Ela ansiava por amor, uma família e a possibilidade de ter um filho ou filha algum dia. Londres se tornou uma cidade de novas oportunidades e conexões para ela. Visitas aparentes abriram seus olhos para as possibilidades vibrantes da cidade. No final, Londres se tornou o cenário para o encontro fatídico entre ela e Shrine. A família de Shrine, rica e influente, era dona de uma rede de creches em todo o Reino Unido. No entanto, Shrine não se limitou ao negócio da família. Por meio de seu trabalho árduo, ele aumentou significativamente a receita da empresa, ganhando uma reputação de dedicado e determinado. Essa ambição e determinação deixaram uma forte impressão em Annie. O relacionamento deles progrediu rapidamente. Shrine fez de tudo para ganhar a confiança e o afeto de Annie. Juntos, eles visitavam restaurantes de alto padrão e clubes exclusivos, vivendo uma vida de luxo. Annie rapidamente se adaptou a esse novo estilo de vida. Por 6 meses, ela viajou regularmente entre a Suécia e a Inglaterra, até que finalmente decidiu se mudar para Londres. Na superfície, o relacionamento deles parecia um sonho. Um casal bonito, carreiras de sucesso e uma vida glamourosa. Mas, por trás dessa imagem perfeita, havia complexidades que logo perturbariam a aparente felicidade deles. Passo a passo, Annie abraçou sua nova vida, alheia aos eventos que estavam por vir. Na primavera de 2010, a família de Annie voou para Bristol para conhecer os pais de Shrine pela primeira vez. A casa luxuosa da família Dewani, com seu jardim espaçoso, carros de luxo na garagem e opulência geral, deixou uma impressão duradoura. Apesar das diferenças visíveis no estilo de vida, as duas famílias se acolheram calorosamente e apoiaram o noivado. No entanto,
Por trás da fachada de riqueza e harmonia, havia tensões subjacentes que mais tarde viriam à tona. No verão de 2010, Shryan propôs casamento a Annie em Paris. Ele alugou um jato particular para levar-la a um dos restaurantes mais renomados da cidade. O ponto alto da noite foi quando um garçom apresentou um prato adornado com uma rosa vermelha e um anel de noivado sob uma cúpula de prata. Shryan se ajoelhou e pediu Annie em casamento. Comovida pelo gesto romântico, ela disse sim. O casamento foi marcado para o outono daquele ano, e os preparativos começaram imediatamente. A cerimônia seria um grande evento, com um orçamento de quase $250 mil, condizente com o status da família Dewaney. No entanto, durante esse período, Annie começou a confidenciar a amigos próximos e familiares sobre suas crescentes dúvidas em relação ao casamento. Ela falou sobre a tensão em seu relacionamento com Shryan e admitiu que não estava feliz. Em conversas privadas e mensagens, ela expressou medos e incertezas, chegando a confessar que às vezes se sentia presa e insegura se poderia passar a vida com ele. Os sinais de alerta já haviam aparecido bem antes do pedido de casamento em Paris. Apesar dos gestos extravagantes e do estilo de vida luxuoso, Annie começou a perceber que Shryan era excessivamente controlador. Ela frequentemente se sentia sufocada, especialmente quando passavam mais tempo juntos. Uma estadia em Mumbai antes do casamento, onde eles se hospedaram juntos em um hotel, só intensificou a tensão. Discussões constantes, distância emocional e sentimentos de pressão deixaram Annie questionando se deveria prosseguir com o casamento. Familiares lembraram mais tarde como Annie falava abertamente sobre sua infelicidade. Ela não escondia o fato de que havia momentos em que queria fugir do relacionamento completamente. Mas as expectativas sociais, as pressões familiares e o casamento iminente a deixavam encurralada. Nas semanas que antecederam o casamento, a tensão atingiu o pico. Annie frequentemente mencionava se sentir sobrecarregada e incerta, como se não tivesse saída. Durante esses eventos, os primeiros meses da vida deles, juntos, pareciam enganosamente tranquilos. Shryan, que parecia carinhoso e generoso, acabou se revelando alguém, com quem Annie se sentia cada vez mais desconfortável. O relacionamento deles, que começou com viagens luxuosas e presentes caros, gradualmente perdeu a facilidade e a alegria que tinha no início. Conflitos surgiram e o casal lutava para resolvê-los. Desde o início, Annie notou comportamentos incomuns em Shryan. Ele evitava qualquer proximidade física. Até mesmo gestos simples como abraços ou beijos eram descartados como desnecessários. Shryan alegava ter princípios rígidos, insistindo em preservar a intimidade até depois do casamento. No entanto, Annie começou a suspeitar que havia uma razão mais profunda por trás de sua relutância. Shryan também era evasivo sobre seu passado. O único detalhe que Annie soube foi que ele já havia sido noivo antes, mas o casamento foi cancelado pouco antes deles se conhecerem. Ele evitava discutir os motivos do término, o que só aumentava o desconforto dela. Annie confidenciou à irmã, especulando que Shryan poderia ser inexperiente em relacionamentos ou estar escondendo questões que não queria revelar. As discussões entre eles se tornaram mais frequentes. Em um momento de tensão particularmente alta, Annie até jogou o anel de noivado de volta para Shryan, dizendo que não via futuro para o casamento. Mas Shryan foi persistente. Mesmo quando Annie tentou cancelar o casamento 3 vezes separadas, ele sempre conseguia convencê-la a prosseguir. Ela se sentia obrigada a seguir em frente pelo bem de sua família, que já havia investido tempo e dinheiro significativos nos preparativos, e pelos convidados que haviam feito planos para comparecer. Finalmente, em 19 de outubro de 2010, Annie e Shryan se casaram diante de um grande número de convidados. Apenas 10 dias após o casamento, a lua de mel começou. O primeiro destino foi a África do Sul. O casal passou vários dias em um safari em um parque nacional, e Annie enviou mensagens à família dizendo que estava gostando da experiência. No entanto,
As coisas começaram a mudar quando chegaram à cidade do Cabo. No aeroporto, Shrine decidiu alugar um táxi, embora o hotel oferecesse serviços de transporte premium. Foi quando ele conheceu um motorista chamado Zola Tongo. Tongo levou o casal para o luxuoso hotel 5 estrelas Cape Grace. Pouco depois de se hospedarem, Shrine saiu do saguão, deixando Annie sozinha, e passou cerca de 10 minutos conversando com Tongo. De acordo com o Shrine, ele sugeriu que Tongo atuasse como motorista particular durante o restante da estadia na cidade do Cabo, oferecendo-se para mostrar os arredores e recomendar lugares para visitar. Essa escolha foi incomum, especialmente considerando os serviços de alta qualidade oferecidos pelo hotel. Ainda assim, Shrine optou pelos serviços de um motorista de táxi aleatório, que operava uma van Volkswagen comum. A decisão parecia inconsistente com a imagem que Shrine frequentemente apresentava de si mesmo como um indivíduo bem-sucedido e de alto status, acostumado a uma vida de luxo. Os eventos da lua de mel deixaram Annie com sentimentos conflitantes. Depois de passar alguns dias tranquilos na África do Sul, ela começou a notar mais sinais de que seu relacionamento com o Shrine não estava atendendo às suas expectativas. A tensão que existia antes do casamento persistia. Shrine continuava distante e controlador, e suas decisões se tornavam cada vez mais desconcertantes. Apesar dessas preocupações, Annie tentou se concentrar nos momentos positivos, esperando que o tempo em um novo ambiente pudesse fortalecer o vínculo deles. No dia 11 de novembro, o dia começou sem grandes acontecimentos. Shrine e Annie passaram a tarde relaxando na piscina do hotel. À noite, visitaram um bar no hotel, parecendo calmos e felizes. Câmeras de segurança capturaram imagens de sua interação e fotos daquela noite mostram o casal sorrindo. Mais tarde, eles decidiram jantar fora do hotel e chamaram um motorista, Zola Tongo, para levá-los a um restaurante do outro lado da cidade. O jantar, que começou por volta das 9 horas da noite, durou cerca de 1 hora. Tongo os pegou depois para levá-los de volta ao hotel. Durante a viagem, Annie expressou interesse em ver a verdadeira África do Sul, em oposição às partes turísticas da cidade do Cabo. De acordo com Tongo, ela insistiu em visitar um bairro onde pudesse experimentar o modo de vida local. Tongo sugeriu Guguleto, uma área notoriamente perigosa, conhecida por suas altas taxas de criminalidade. Entre 2005 e 2010, o bairro registrou mais de 700 crimes classificados como graves. Apesar dos avisos sobre os riscos, Shrine e Annie concordaram com o desvio. Por volta das 10 horas e 45 minutos da noite, o veículo parou em um cruzamento. 2 homens armados se aproximaram do carro. Um deles quebrou a janela do lado do motorista com a coronha de uma arma, abriu a porta e forçou Tongo a sair do carro. Os agressores assumiram os assentos da frente, deixando Shrine e Annie no banco de trás. A partir daí, a situação se transformou em caos. Os homens armados, agressivos e exigentes ordenaram que Annie entregasse suas joias e outros objetos de valor. Eles garantiram ao casal que não pretendiam machucá-los, mas avisaram que os soltariam separadamente. Annie e Shrine imploraram para não serem separados, mas os agressores insistiram. Cerca de 1 hora depois do início do sequestro, o veículo parou e os agressores removeram Shrine do carro pela janela quebrada, deixando-o para trás. Eles confiscaram seu telefone para impedir que ele contatasse a polícia imediatamente. Sozinho na beira da estrada, Shrine começou a gritar por ajuda. Ele bateu nas portas das casas próximas até que um morador finalmente o deixou entrar. Ainda em estado de choque, Shrine pediu ao morador que contatasse a polícia. Enquanto isso, Tongo, que havia sido liberado pelos agressores mais cedo, já havia alertado as autoridades. Uma operação de busca foi iniciada, com Annie agora classificada como desaparecida. Shrine e Tongo deram declarações separadas à polícia, descrevendo os eventos da noite. Após sua declaração, Shrine foi escoltado de volta ao hotel Cape Grace, enquanto as autoridades trabalhavam para coordenar a investigação. Na manhã seguinte,
Um morador da área de Khayelitsha relatou uma van Volkswagen cinza estacionada de forma suspeita na beira da estrada. O veículo estava lá há várias horas, levantando preocupações. A polícia chegou ao local por volta das 8h30 da manhã e descobriu o corpo de Annie Dewane dentro do carro. Ela havia sofrido um ferimento fatal por arma de fogo no pescoço. Investigadores determinaram que a bala atingiu primeiro sua mão, que ela pareceu levantar em um gesto defensivo, antes de passar pelo pescoço e se alojar no banco atrás dela. Examinadores médicos concluíram que Annie não morreu instantaneamente. Ela sucumbiu à perda de sangue causada pelos ferimentos. A notícia da morte de Annie chegou ao pai dela enquanto ele estava em Amsterdã, durante uma escala a caminho da cidade do Cabo. Ao receber a ligação de Shrine, ele ficou devastado e mal se lembrava dos detalhes do voo que se seguiu. Enquanto isso, a investigação já havia começado. Funcionários do hotel estavam entre os primeiros a serem entrevistados pela polícia, expressando surpresa pelo fato de o casal ter se aventurado em um bairro tão perigoso à noite. Parecia uma escolha ilógica para turistas hospedados em um hotel 5 estrelas de prestígio. Quando questionado, Shrine afirmou que a ideia de visitar Guguletu foi de Annie. Ele disse que ela queria ver a verdadeira África do Sul. Os detetives acharam essa explicação questionável, dada a notoriamente alta taxa de criminalidade da área, bem conhecida pelos moradores locais. Até mesmo motoristas de táxi geralmente evitavam levar turistas para lá após o anoitecer. À medida que os interrogatórios continuavam, a polícia começou a reunir evidências. Um dos primeiros avanços ocorreu quando impressões digitais foram descobertas dentro da van. Elas pertenciam a Zola Tongo, um homem com antecedentes criminais. A polícia o prendeu mais tarde naquele mesmo dia. Tongo foi encontrado em casa com 2 mulheres e outro homem, aparentemente tendo retornado recentemente de uma boate onde haviam bebido e usado substâncias proibidas. Enquanto isso, as perguntas sobre as circunstâncias do crime continuavam a surgir. Desde o início, os detetives lutaram para identificar um motivo. Nenhum pedido de resgate foi feito, descartando o sequestro por ganho financeiro. Também não havia indícios de um ataque com intenção de agressão, eliminando outra possível explicação. Além disso, os agressores não destruíram o veículo para esconder evidências, uma prática comum, e liberaram tanto Shrine quanto o motorista, deixando 2 testemunhas que poderiam identificá-los. Shrine, por sua vez, entrou em contato com os parentes de Annie em Bristol para informá-los da tragédia. Em uma ligação, ele se desculpou por não ter conseguido proteger Da. Suas palavras pareceram sinceras, mas também levantaram questões entre os investigadores. Por que um motorista de táxi experiente concordaria em levá-los a uma área tão perigosa? Por que Shrine permitiu a viagem, sabendo dos riscos potenciais? Essas e outras perguntas se tornaram centrais para a investigação em andamento, que logo tomaria um rumo inesperado. Enquanto Shrine havia retornado ao Reino Unido, a polícia sul-africana descobriu novas evidências que lançaram luz sobre as circunstâncias da morte de Annie. Durante uma busca na residência de Zola Tongo, eles encontraram itens roubados da van que pertenciam a Annie. Sob interrogatório, Tongo admitiu o crime e forneceu o nome de seu cúmplice, Mziwamadoda Kwabe. 2 dias depois, Kwabe também foi preso. Nesse ponto, o caso parecia resolvido, com os investigadores concluindo que o crime havia sido um roubo aleatório que deu errado. Mas apenas alguns dias depois, Tongo deu uma nova declaração. Ele alegou que o crime havia sido orquestrado e implicou outra pessoa, referida como Malo. No corredor da delegacia, Kwabe gritou para Malo dizer a verdade, levando a outra revelação: o envolvimento do motorista de táxi, Zola Tongo. Inicialmente visto como uma vítima das circunstâncias, Tongo de repente se tornou uma figura-chave na investigação. Diante das evidências crescentes, Tongo concordou em cooperar com os promotores e forneceu uma confissão. De acordo com seu relato, o mentor por trás do crime não era outro senão Shrine Dewane. Tongo afirmou
que, no dia seguinte à chegada do casal à Cidade do Cabo, Shryan o abordou com uma proposta. Imagens de vigilância do hotel confirmaram a interação. Shryan foi visto saindo do saguão enquanto Annie permanecia dentro e conversava com Tongo por cerca de 10 minutos. Durante essa conversa, Tongo alegou que Shryan revelou que queria se livrar de alguém, esclarecendo que se referia à sua esposa. Enquanto isso, apenas alguns dias antes, um funeral havia sido realizado para Annie em Londres. A cerimônia foi realizada em um grande salão alugado, onde dezenas de pessoas se reuniram para prestar suas últimas homenagens. Após a cremação, as cinzas de Annie foram espalhadas sobre o lago Vänern, na Suécia, onde ela havia passado sua infância. No entanto, o comportamento de Shryan nos dias que antecederam o funeral levantou preocupações entre a família de Annie. Na noite anterior à cerimônia, Shryan organizou uma festa de pizza, o que seus parentes acharam estranho e inadequado. Sua postura e ações pareciam fora de lugar para a ocasião solene, aprofundando as suspeitas daqueles mais próximos de Annie. As alegações contra Shryan chocaram todos que conheciam o casal. A família de Annie ficou devastada ao saber da versão dos eventos apresentada por Zola Tongo. O motorista, anteriormente visto como uma pessoa respeitável, afirmou que o crime havia sido planejado mesmo antes da chegada do casal à África do Sul. As lembranças de Tongo e os detalhes que ele forneceu mudaram drasticamente o rumo do caso, lançando dúvidas sobre a narrativa inicial de um ataque aleatório. Após chegar à Cidade do Cabo, Shryan Dewani e Zola Tongo começaram a se comunicar frequentemente. De acordo com os investigadores, Tongo se tornou uma figura central na coordenação do crime. Ele alegou que, a pedido de Shryan, entrou em contato com uma terceira pessoa, referida como Malo, que então recrutou 2 indivíduos, Zola Tongo e Mizio Amador da Quabe, para realizar o sequestro e o assassinato de Annie Dewani. Os detalhes do acordo, conforme descrito por Tongo, eram chocantes. Apesar da considerável riqueza de Shryan, ele teria oferecido apenas 15 mil rands sul-africanos, cerca de $1.000 na época pelo ato. Tongo afirmou que Shryan insistiu que o plano fosse executado rapidamente. Para coordenar, eles confiaram em mensagens de texto em vez de ligações telefônicas, para evitar levantar suspeitas de Annie. Registros de celular obtidos pela polícia revelaram uma comunicação extensa entre Shryan e Tongo no dia da chegada do casal à Cidade do Cabo. No entanto, o conteúdo exato das mensagens não pôde ser recuperado, pois os textos haviam sido excluídos antes que os investigadores acessassem os telefones. Essa falta de evidências tornou a investigação mais desafiadora, mas não eliminou as suspeitas. Na noite seguinte, durante o jantar em um restaurante do hotel, imagens de segurança mostraram Shryan saindo da mesa e Annie sentada sozinha. Shryan, mais tarde, explicou que havia saído para atender uma ligação urgente de trabalho. No entanto, os registros indicaram que, durante esse tempo, ele entrou em contato com Tongo e a ligação durou cerca de 5 minutos. Esse incidente acrescentou à lista crescente de perguntas que os investigadores tinham sobre suas ações. Os eventos mais preocupantes ocorreram na noite da morte de Annie. De acordo com os registros telefônicos, mesmo enquanto estavam no carro juntos, Shryan e Tongo ainda estavam trocando mensagens. Os investigadores interpretaram isso como uma tentativa de garantir que Annie não ouvisse suas conversas. Infelizmente, o conteúdo das mensagens não pôde ser recuperado, pois ambos os homens haviam excluído os textos naquela noite. Enquanto o paradeiro de Annie ainda era desconhecido, Tongo afirmou que Shryan perguntou diretamente: "O trabalho está feito?" Tongo supostamente respondeu: "Tenha cuidado com essas palavras, pode haver câmeras por perto." Testemunhas relataram mais tarde que após essa troca, Shryan olhou para cima e ao redor, como se estivesse verificando a presença de equipamentos de vigilância.
Esses eventos formaram a base do caso contra Shryan Dewani, construído sobre o testemunho de Tongo, registros telefônicos e o comportamento de Shryan durante momentos críticos. 3 dias após o crime, imagens de vigilância do hotel capturaram Shryan entrando em uma sala com Zola Tongo, segurando um envelope branco. Mais tarde, Tongo foi visto deixando o hotel com o mesmo envelope. Acredita-se que ele continha o dinheiro prometido para a execução do crime, aumentando as suspeitas. Shryan havia sacado uma quantia significativa de dinheiro de um banco pouco antes do incidente. Quando questionado pela polícia, ele alegou que o dinheiro era para um passeio de helicóptero surpresa para Annie. No entanto, funcionários do hotel confirmaram que tais serviços poderiam ter sido facilmente organizados por meio deles, tornando o envolvimento de um motorista de táxi desnecessário e suspeito. À medida que a investigação avançava, inconsistências no relato de Shryan sobre a noite se tornaram aparentes. Ele afirmou que os agressores haviam levado todas as joias de Annie, incluindo seu anel de noivado. No entanto, o anel foi encontrado posteriormente na cena do crime, levantando questões críticas sobre a precisão de sua história. Essas irregularidades levaram à prisão de Shryan em Bristol, embora sua família rapidamente o tenha libertado sob fiança. As suspeitas continuaram a crescer em torno dele. A equipe jurídica de Shryan insistiu que as alegações contra ele eram infundadas e argumentou que orquestrar um crime tão sério por meio de um motorista de táxi aleatório não fazia sentido lógico. No entanto, o caso tomou outro rumo quando novas evidências surgiram. Várias semanas depois, um homem chamado Leopold Leiser veio à tona com informações. Leiser afirmou que havia tido um relacionamento íntimo com Shryan por vários meses antes do casamento. Leiser, um acompanhante profissional conhecido pelo pseudônimo O Mestre Alemão, revelou que Shryan havia contratado seus serviços várias vezes. Além disso, a polícia descobriu que Shryan havia usado o aplicativo de namoro Grindr, mesmo nos dias seguintes ao incidente, quando o corpo de sua esposa ainda não havia sido encontrado. Essas revelações levantaram novas questões sobre os possíveis motivos de Shryan. Os investigadores começaram a explorar se suas ações foram influenciadas por lutas pessoais relacionadas à sua orientação sexual e um possível desejo de manter essa parte de sua vida escondida de sua família e comunidade. Os advogados de defesa de Shryan argumentaram que os suspeitos o haviam implicado intencionalmente para obter penas mais leves. Críticos dessa teoria questionaram como explicar as ligações suspeitas, as mensagens excluídas e o grande saque em dinheiro feito no dia anterior ao crime. Para coordenar, eles confiaram em mensagens de texto em vez de ligações telefônicas, para evitar levantar suspeitas de Annie. Registros de celular obtidos pela polícia revelaram uma comunicação extensa entre Shryan e Tongo no dia da chegada do casal à cidade do Cabo. No entanto, o conteúdo exato das mensagens não pôde ser recuperado, pois os textos haviam sido excluídos antes que os investigadores acessassem os telefones. Essa falta de evidências tornou a investigação mais desafiadora, mas não eliminou as suspeitas. Na noite seguinte, durante o jantar em um restaurante do hotel, imagens de segurança mostraram Shryan saindo da mesa e Annie sentada sozinha. Shryan, mais tarde, explicou que havia saído para atender uma ligação urgente de trabalho. No entanto, os registros indicaram que, durante esse tempo, ele entrou em contato com Tongo e a ligação durou cerca de 5 minutos. Esse incidente acrescentou à lista crescente de perguntas que os investigadores tinham sobre suas ações. Os eventos mais preocupantes ocorreram na noite da morte de Annie. De acordo com os registros telefônicos, mesmo enquanto estavam no carro juntos, Shryan e Tongo ainda estavam trocando mensagens. Os investigadores interpretaram isso como uma tentativa de garantir que Annie não ouvisse suas conversas. Infelizmente, o conteúdo das mensagens não pôde ser recuperado, pois ambos os homens haviam excluído os textos naquela noite. Enquanto o paradeiro de Annie ainda era desconhecido, Tongo afirmou que Shryan perguntou diretamente: "O trabalho está feito?" Tongo supostamente respondeu:
Tenha cuidado com essas palavras. Pode haver câmeras por perto. Testemunhas relataram mais tarde que, após essa troca, Shryan olhou para cima e ao redor, como se estivesse verificando a presença de equipamentos de vigilância. Esses eventos formaram a base do caso contra Shryan Dewani, construído sobre o testemunho de Tongo, registros telefônicos e o comportamento de Shryan durante momentos críticos. 3 dias após o crime, imagens de vigilância do hotel capturaram Shryan entrando em uma sala com Zola Tongo, segurando um envelope branco. Mais tarde, Tongo foi visto deixando o hotel com o mesmo envelope. Acredita-se que ele continha o dinheiro prometido para a execução do crime, aumentando as suspeitas. Shryan havia sacado uma quantia significativa de dinheiro de um banco pouco antes do incidente. Quando questionado pela polícia, ele alegou que o dinheiro era para um passeio de helicóptero surpresa para Annie. No entanto, funcionários do hotel confirmaram que tais serviços poderiam ter sido facilmente organizados por meio deles, tornando o envolvimento de um motorista de táxi desnecessário e suspeito. À medida que a investigação avançava, inconsistências no relato de Shryan sobre a noite se tornaram aparentes. Ele afirmou que os agressores haviam levado todas as joias de Annie, incluindo seu anel de noivado. No entanto, o anel foi encontrado posteriormente na cena do crime, levantando questões críticas sobre a precisão de sua história. Essas irregularidades levaram à prisão de Shryan em Bristol, embora sua família rapidamente o tenha libertado sob fiança. As suspeitas continuaram a crescer em torno dele. A equipe jurídica de Shryan insistiu que as alegações contra ele eram infundadas e argumentou que orquestrar um crime tão sério por meio de um motorista de táxi aleatório não fazia sentido lógico. No entanto, o caso tomou outro rumo quando novas evidências surgiram. Várias semanas depois, um homem chamado Leopold Leiser veio à tona com informações. Leiser afirmou que havia tido um relacionamento íntimo com Shryan por vários meses antes do casamento. Leiser, um acompanhante profissional conhecido pelo pseudônimo O Mestre Alemão, revelou que Shryan havia contratado seus serviços várias vezes. Além disso, a polícia descobriu que Shryan havia usado o aplicativo de namoro Grindr, mesmo nos dias seguintes ao incidente, quando o corpo de sua esposa ainda não havia sido encontrado. Essas revelações levantaram novas questões sobre os possíveis motivos de Shryan. Os investigadores começaram a explorar se suas ações foram influenciadas por lutas pessoais relacionadas à sua orientação sexual e um possível desejo de manter essa parte de sua vida escondida de sua família e comunidade. Os advogados de defesa de Shryan argumentaram que os suspeitos o haviam implicado intencionalmente para obter penas mais leves. Críticos dessa teoria questionaram como explicar as ligações suspeitas, as mensagens excluídas e o grande saque em dinheiro feito no dia anterior ao crime. Shryan foi finalmente extraditado para a África do Sul para enfrentar o julgamento. Seus advogados argumentaram que o caso deveria ser arquivado devido à falta de evidências concretas. O tribunal concedeu o pedido e Shryan foi absolvido de todas as acusações. Após sua libertação, ele retomou sua vida normal. Hoje, Shryan reconhece abertamente sua orientação e vive com o fotógrafo brasileiro Gladson Lopes Martins. Os dois viajam frequentemente e compartilham vislumbres de sua vida juntos nas redes sociais. Essa reviravolta levantou inúmeras questões dentro da família de Annie. Seu pai descreveu publicamente as ações de Shryan como não apenas uma traição, mas também um profundo insulto à memória de sua filha. Shryan Dewani continua sendo uma das figuras mais controversas associadas a essa tragédia. Sua absolvição pouco fez para fornecer um fechamento para a família de Annie, que ainda luta com perguntas sem respostas sobre seu verdadeiro papel, motivos e ações naquele dia fatídico. Embora o caso tenha sido oficialmente encerrado, o debate público continua, com as pessoas divididas sobre o que realmente aconteceu.